Bom dia para você que está ligado no programa Falando Sério da Rádio Interativa. Eu sou Augusto Diniz, repórter da rádio, e a gente continua hoje a série de entrevistas com os 16 candidatos a prefeito de Goiânia no primeiro turno. Hoje a gente recebe o professor Antônio Neto, que é candidato a prefeito de Goiânia pelo PCB. Bom dia, professor Antônio, tudo bem? Bom dia a todos e todos os ouvintes da rádio, aos trabalhadores e trabalhadoras. Antônio Neto, como foi combinado com a equipe dos candidatos, eu vou começar a contar agora o tempo de 15 minutos da entrevista e fazer a primeira pergunta para o senhor. Professor Antônio Sim. Neto, o senhor registrou inicialmente seu nome na urna como Antônio Neto e agora mudou para professor Antônio. Por que fez essa escolha da mudança do nome na urna? Sim, nós fizemos questão de registrar a profissão, né? Para nós, comunistas, nós 98 anos ao lado da classe trabalhadora, sempre na militância de esquerda, nós fizemos questão de registrar essa questão do trabalho. Por exemplo, o candidato de direita Major Araújo tem registrado lá o patente militar, né, de major. A candidata Adriana Corsi está registrado o nome delegada, né? Então, nós achamos que era importante registrar a profissão, né? Essa questão do trabalho, que para nós é tão caro, e nós reafirmamos o conflito central da sociedade, que é o conflito capital-trabalho. Professor Antônio Neto, o senhor teve um problema aí, né, na primeira instância, na hora do registro da candidatura, que foi alguma inconformidade no registro de filiação do seu candidato a vice, o Guilherme. E aí houve a troca pelo professor Paulo Vinícius Mascote. Como é que está a situação do registro da candidatura, que ainda está indeferido com o registro? Acredita que agora, com essa troca do vice, isso vai ser resolvido? Sim, as informações que nós temos do pessoal que está tocando essa parte jurídica, os militantes do partido, assessoria jurídica, é que está ok, que tem todas as condições para ser deferido. Nós, até agora, nós estamos tocando a candidatura e estamos tranquilos quanto a isso. As informações que nós vemos, né, dois advogados que estão tocando, é que não teremos problemas quanto a deferimento ou indeferimento, possível indeferimento da candidatura. Professor Antônio Neto, o senhor começa seu plano de governo dizendo que a sua candidatura trabalha pela construção de uma nova forma de organização da sociedade pelo proletariado e pelos trabalhadores. Como é que vem a ser essa reformulação da sociedade goianiense? Sim, essa questão é central no nosso programa, né, no programa comunista do PCB. Nós viemos apresentando a proposta do poder popular, que é essa nova forma de poder pelos trabalhadores. Haja visto, por exemplo, dados recentes mostraram um aumento da concentração da riqueza e da renda, e, por outro lado, um aumento da fome no país. Agora, em plena pandemia, os maiores milionários do país aumentaram as suas fortunas e a fome volta a crescer. Então, nós já vemos falando da desigualdade, extrema desigualdade, esse sistema baseado na exploração, defendemos a distribuição da renda e da riqueza, e nós estamos agora defendendo também, já há algum tempo, a divisão do poder político, além da divisão da riqueza, a divisão do poder político. Nós pretendemos criar canais de democracia direta, canais de participação popular. Por exemplo, nós queremos criar Conselho Popular do Transporte. É o Conselho Popular do Transporte, mais do que a prefeitura, que vai administrar o transporte, definir para onde vão ter linhas, onde vão ter ônibus, quantos ônibus, quais os horários, etc. Tamanho da frota. É os trabalhadores que usam ônibus que vão usar, que vão definir toda a administração e toda a gestão do sistema. É a dona de casa, diarista, o pedreiro, do mesmo jeito, Conselho Popular na saúde, na educação, assembleias de trabalhadores por bairros para discutir, por exemplo, questões importantes da cidade, como plano diretor, expansão urbana, plebiscitos e referendos, ou seja, nós queremos criar cada vez canais maiores de democracia direta, superando essa democracia liberal representativa burguesa, transferindo o poder dos políticos para os trabalhadores. Candidato professor Antônio Neto, quando o senhor fala em superar essa política democrática representativa liberal, o senhor fala no seu plano de governo de superar também o sistema capitalista e implantar o socialismo para chegar ao comunismo. O senhor acha que em Goiânia hoje isso é uma proposta factível? Hoje nós vemos um avanço da extrema-direita, não só em Goiânia, como no Brasil e no mundo, né? Em vários países, apesar de derrotas recentes na Bolívia e em alguns outros lugares. Mas nós achamos que essa construção com a classe trabalhadora ela deve ser constante.
Nós queremos contribuir para a organização dos trabalhadores, para a elevação do nível da consciência de classe, e achamos como não só em Goiânia, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, a construção do socialismo é viável. Nós precisamos dar os primeiros passos para chegar a um futuro socialista. Muitas dessas propostas que nós apresentamos, elas não cabem, por exemplo, em 4 anos de gestão. Elas são uma construção para um futuro, mas é preciso dar os primeiros passos para fazer avançar a sociedade, avançar as condições materiais e a chegar num futuro onde tenhamos possível iniciar a construção de um futuro socialista. Professor Antônio Neto, no seu plano de governo, o senhor fala na área da saúde em desmercantilizar a saúde e também na área da educação e o direito de ir e vir, usando plebiscitos e referendos para mudar essa lógica do sistema público de saúde, educação e o que o senhor chama do direito de ir e vir das pessoas. O que seria desmercantilizar essas áreas? Tudo na vida hoje, na sociedade que nós vivemos, a lógica de gestão é privada. Por exemplo, eu estive ontem num debate, a maioria dos candidatos defendia a parceria público-privada, né? As PPPs, né? As parcerias com o Sistema S, Senai, SESI, Sebrae e etc. Né? A lógica da vida, a lógica da cidade, essa pressão pela expansão urbana da especulação imobiliária, a cidade é sempre vista como mercadoria, como objeto de lucro. Né? Como tudo, a educação, a saúde. Recentemente, o governo federal apresentou a intenção de privatizar o SUS, né? Em plena pandemia, e o SUS salvando várias pessoas, né? Apesar dos ataques liberais ao SUS, que o Estado mínimo é para os mais pobres, para os trabalhadores. Haja visto que o auxílio emergencial inicialmente era R$200, só ficou em 600 por pressão popular, né? Então, assim, nós queremos superar essa lógica de tudo é mercado. No capitalismo, tudo vira mercadoria, tudo vira objeto de lucro. A pressão para privatizar se sucateia o serviço público, agora com a reforma administrativa, né? Com as reformas que já passaram da Previdência e Trabalhista, se sucateia o serviço público, depois vem com a conversa de que ele não presta e vamos com privatização. Nós vemos que setores privados não têm tido qualidade, ao contrário, péssima qualidade, como o transporte de ônibus, a maioria das empresas são privadas, né? Só a linha do Eixo-Anhanguera que é pública. A CELG tem tido, a CELG, agora a Enel, foi privatizada, tem tido reclamações constantes. Então, nós pretendemos estatização plena em todas as áreas, na educação, na saúde, estatização plena com controle popular, Conselho Popular da Educação, da Saúde, eleito entre os trabalhadores. Por exemplo, o Conselho Popular de um CAIS, de um posto de saúde, eleito entre os trabalhadores daquele CAIS e a comunidade usuária do bairro onde o CAIS está inserido, ou de uma escola, seria a mesma coisa. E esses serviços essenciais, serviços sociais essenciais, saúde, educação, moradia, transporte, segurança e outros, seriam objeto de atendimento por parte do Estado das necessidades básicas da população, ou seja, retirar o caráter de mercado, principalmente desses serviços sociais essenciais. Garantir a obrigação do Estado para com atendimento com as necessidades básicas da população. O Estado tem se desresponsabilizando cada vez mais das suas responsabilidades sociais. E, por outro lado, se faz o ajuste fiscal para sobrar dinheiro para pagar a dívida para grandes bancos. O que era a dívida externa virou dívida pública, né? E aí se salva bancos, se faz guerra fiscal, programas de renúncia fiscal para ajudar grandes empresas bilionárias que não precisariam dessa ajuda, e a ajuda não é para o mais pobre. Ou seja, o Estado é capturado pela classe dominante, pela lógica do capital, e por isso essa lógica mercantilizada, capitalista. Nós queremos superar, principalmente as áreas sociais. O Estado tem que cumprir a sua função social, suas responsabilidades e suprir as necessidades básicas dos trabalhadores. Professor Antônio Neto, o senhor acabou de falar de estatização total dos serviços públicos, o senhor fala também no seu plano de governo de fortalecer os serviços públicos com contratação de mais servidores por meio da execução de concursos públicos, fazendo concursos públicos. Hoje, a situação da prefeitura, cabe o gasto para contratar mais servidores? Como é que o senhor vê a situação econômica para ampliar a quantidade de servidores na prefeitura de Goiânia? Sim. Para isso, nós temos que nós temos que tocar em questões que ultrapassam o limite municipal. Goiânia, nós sabemos que a eleição é municipal, mas Goiânia não é uma ilha, né? Ela sofre com as medidas liberais sendo executadas a nível federal, estadual e municipal também. Ou seja, a reforma administrativa que eu acabei de tocar, ela vai dificultar em muito o concurso público.
como, por exemplo, dificultou o congelamento de gastos por 20 anos, aquela emenda constitucional 95 que congela por 20 anos gastos em educação e saúde e demais áreas sociais. Ou seja, na nossa lógica de participação popular, de poder popular, nós pretendemos chamar uma discussão com a população, inclusive para questionar essa lógica do ajuste fiscal, do congelamento de gastos, para inverter as prioridades do Estado. O Estado, ao contrário do que os liberais falam, ele é inchado sim, só que ele é inchado para servir o grande capital e as classes dominantes. Nós achamos que tem total possibilidade de atender as demandas sociais, de fazer mais concursos públicos, mas para isso nós temos que derrubar essa reforma administrativa, derrubar o congelamento de gastos e temos que chamar uma grande mobilização popular para discutir essas questões. Eu sei que são questões, tenho plena consciência que são questões de nível federal e nós precisamos chamar a nível municipal, não só em Goiânia, em todas as cidades, uma mobilização contrária a essa. E mais especificamente do ponto de vista da prefeitura local, nós pretendemos inverter as prioridades. Hoje são prioridades, por exemplo, da gestão atual, MDB, as grandes obras. Não que elas não sejam importantes para a mobilidade, etc. Na gestão nossa seriam prioritárias as questões sociais, saúde, educação, transporte, moradia, as questões que seriam prioritárias. Eu trabalho na educação, na escola que eu trabalho, faltam 4 trabalhadores da área administrativa, da limpeza, merenda, ou seja, os que estão trabalhando dobrado, né? Então, existe déficit na prefeitura. Nós precisamos fazer, assim que assumir, fazer um levantamento do déficit, ver quantos trabalhadores faltam em todas as áreas, em todas as secretarias, departamentos e áreas da prefeitura, para realizar concurso público e suprir a falta de funcionários que ele existe e é real. E a prefeitura tem que escamotear, por exemplo, na educação, escondendo esses déficits com lotação de diretores e coordenadores nessas vagas de professores para esconder o déficit. O Marcelo, secretário atual da Educação, vai na televisão dizer que não existe déficit na prefeitura. Na área de educação existe, sim. Professor Antônio Neto, um dos pilares que o senhor coloca no seu plano de governo é seguir o plano diretor da cidade como a forma de gerir a capital, Goiânia. O senhor pretende manter o texto da revisão do plano diretor que foi apresentado pelo prefeito Elis Rezende e foi retirado agora de votação na Câmara, da tramitação no Legislativo Municipal, ou pretende elaborar um novo projeto de revisão do plano diretor da capital? Nós pretendemos elaborar um novo projeto de revisão do plano diretor. Nós não manteremos o texto atual do governo Elis Rezende. Inclusive, aqui cabe uma crítica, né? O plano diretor, ele é fundamental para o ordenamento urbano e ele é obrigatório nos municípios com mais de 5 mil moradores, né? 5 mil habitantes. É obrigatório desde que foi aprovado o Estatuto das Cidades. E no próprio Estatuto das Cidades prevê 2 questões centrais: a função social da propriedade, mesmo na lógica do capitalismo, né, que a propriedade é central no sistema capitalista, ela tem que cumprir a função social. Então, imóveis abandonados ou lotes vazios sem cumprir função, eles poderiam ser desapropriados para moradia, para outros usos, né? Então, a função social da propriedade prevista no Estatuto da Cidade e na Constituição Brasileira e a construção do plano diretor participativo, democrático. Essas 2 coisas não vêm sendo cumpridas em Goiânia pela atual gestão. Haja visto que esse projeto mandado para a Prefeitura e a discussão na Câmara de Vereadores foi entre portas fechadas. Há portas fechadas entre vereadores, especulação imobiliária e Prefeitura, ou seja, de forma completamente democrática. Então, nós pretendemos construir um novo plano diretor, que inclusive está vencido, né? A revisão do plano diretor está vencida, mas nós pretendemos fazer de forma democrática, como eu disse agora há pouco, respondendo outras perguntas, com assembleia de trabalhadores, com assembleia por bairros, de comunidade, envolvendo os movimentos de luta por moradia, associações de moradores, os trabalhadores, a população de Goiânia, em assembleias por bairro para discutir essa questão do plano diretor. E nós somos contrários nessa questão do plano diretor à expansão da mancha urbana, à expansão do perímetro urbano de Goiânia. Envolve, na nossa opinião, tanto questões sociais quanto ambientais. Do ponto de vista ambiental, tem estudos recentes da PUC e da UFG que demonstram que o aumento da temperatura, o calor que nós vivenciamos em Goiânia nos últimos dias, antes do começo desse período de chuvas, está diretamente ligado à expansão urbana. O aumento de 3 graus na temperatura está ligado à expansão de 140% da mancha urbana de Goiânia, né? Então, é fundamental manter um cinturão verde, as áreas rurais em volta da cidade, para controlar os picos de calor, para controlar também os alagamentos em época de chuva, né? Quanto mais construção, menos área verde, mais calor, mais áreas solo coberto, menos solo impermeabilizado e menos água que infiltra. Goiânia tem muitos vazios urbanos,
né, na mão da especulação imobiliária. Esses vazios seriam chamados para moradia, para construir praças, parques, para cooperativas de trabalhadores, né, chamar a luta antiga da esquerda da reforma urbana, né, a função social da propriedade, destinar essas áreas vazias aos trabalhadores, à moradia popular, aos mais necessitados. Professor Antônio Neto, a gente tem ainda 15 segundos de entrevista, queria que o senhor falasse rápido como é que vai ser o fortalecimento do programa de saúde da família e o que o senhor chama de saúde do trabalhador. Sim, nós pretendemos estatização plena do serviço da saúde, controle popular, fortalecer o programa de saúde da família com contratação de mais funcionários, né, concurso público. Para tanto, defendemos intransigentemente o SUS, estamos contra a privatização e defendemos o SUS, que tem salvado vidas em plena pandemia, né? Defendemos uma saúde a serviço do trabalhador. Professor Antônio Neto, eu infelizmente vou ter que te interromper, eu sei que o tempo foi curto para responder a última pergunta, mas infelizmente, para não ser indelicado com os outros candidatos, a gente já chegou ao fim dos 15 minutos. Agradeço ao professor Antônio Neto, que participou da entrevista hoje aqui no Falando Sério da Rádio Interativa, que é candidato a prefeito de Goiânia pelo PCB. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado a vocês, obrigado ao espaço. Um abraço a todos os ouvintes, aos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, eu volto amanhã no Falando Sério com mais uma entrevista com um dos 16 candidatos a prefeito de Goiânia. Com você, José Luiz.